E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje a gente vai ter um cyberpapo sobre eleições, redes sociais e democracia com ele, Eric Costa, publicitário e professor de marketing digital. Tudo bom, Eric? E aí, Beleza, Alexandre? meu Cara, que amigo? prazer estar aqui. Bom demais. E você? Tudo certinho? Bom, eu tive o prazer de conhecer o Eric no evento TEDx, em que a gente palestrou, né? Eu falei de disrupção demográfica com envelhecimento populacional, e o Eric falou justamente sobre o futuro da política, o futuro da democracia, né? Falando sobre futuro, eu vou falar antes de passado, tá legal, Eric? A gente Boa, tenta boa. imaginar, a gente tende a imaginar a democracia como um instituto relativamente recente na nossa história, o que de certa forma é verdade, mas não uma verdade absoluta, né? 2.500 anos atrás, a gente teve uma experiência pioneira aí das assembleias atenienses, onde o povo livre, só os livres podiam votar, eles votavam quase tudo em praça pública, né? Da realização de festas à condenação de criminosos. Aliás, talvez o evento mais marcante dessa democracia ateniense foi que eles condenaram o filósofo Sócrates, à morte. Teve outro episódio também de democracia, onde o povo pôde escolher entre Barrabás e Jesus Cristo, e como a gente sabe, eles escolheram Barrabás. 2.500 anos depois, será que a gente aprendeu a votar, Eric? Alexandre, que introdução genial, cara. Inteligentíssima a sua colocação. Eu costumo chamar essa democracia de democracia 1.0, que era a origem dessa história. A gente fala de Atenas e a gente pode confessar que não aprendemos ainda a votar, cara. Isso é um fato e que é um dia só, né? Um momento muito rápido, um momento muito leve até, e a gente não pensa muito dos momentos o peso que isso tem para a nossa vida, né? O voto, ele é a assinatura de um cheque em branco, Alexandre, em que nós, eleitores, nós representados, né, damos ali esse cheque em branco aos nossos representantes para que eles possam legislar ou executar por nós. Então, cara, tem uma fala, agora não vou me lembrar se ela é de João Goulart, que dizia, né, por acaso, né, pela cárie, ele dizia: nós brasileiros não sabemos nem escovar os dentes, que dirá votar para escolher os nossos representantes. Então, assim, eu posso te falar com muita tranquilidade que nós temos muito ainda para aprender em relação ao voto. E a primeira questão que a gente tem que discutir sobre essa história do voto é perceber que nós precisamos conhecer melhor aquelas pessoas que se prestam a ser candidatos. A gente tem muito pouco tempo para conhecer, só que não é nem esse o ponto. É que a gente tem muito pouco interesse em conhecer. Então, a partir do momento em que se iniciam o período eleitoral no Brasil, é o momento em que as pessoas mais têm repulsa. Em função até mesmo da pandemia esse ano, eu posso te falar com muita tranquilidade que talvez 15 a 20% a mais de pessoas vão deixar de votar em 2020. É o que a gente chama de abstenção, né? A pessoa se abstém do direito ao voto. E as pessoas querem cada vez menos participar disso. As pessoas têm pavor de conversar política. Aí essa eu lembro a fonte. Essa, a diferença do João Goulart, foi Norberto Bobbio. Ele foi um senador italiano e ele dizia: quanto menos eleitores, mais felizes nós eleitos estamos, porque é menos gente para cobrar, menos gente para protestar, é menos gente para tocar fogo na rua e a gente pode legislar ou, enfim, ou não legislar ou não trabalhar da forma como a gente quiser. Então, assim, a sua colocação é muito real. 2.500 anos é muito tempo, Alexandre. É muito tempo. Uma vez eu tentei fazer uma conta para saber quantas gerações para trás da nossa vida humana consumiam trigo. O trigo tem 6.000 anos que ele vamos dizer assim, domesticado pelo homem e que ao mesmo tempo domestica o homem, né? Então nós fomos domesticados pelo trigo e o trigo nos domesticou. Tem esse raciocínio num livro 6.000 anos de trigo, uma coisa desse tipo. E você já notou que eu sou meio ruim de referências, né? Inclusive você me ajudou numa referência aquela vez que era o Gorbachev, você lembra disso? Né? Eu bati uma verdade. Cara,
Exato. Você cantou pra minha perna, Gorbachev, e na hora da palestra. Né? E cara, a gente ainda não aprendeu, a gente não entendeu. Eu tentei fazer um raciocínio, não, 100 anos, 200 anos, quantas pessoas são? Então se 100 anos foram 5 gerações, 4 gerações, então em 2.500 anos foram 250 gerações. E a gente não aprendeu. Não aprendeu. Você tá com uma camisa aí, bora mudar. Talvez essa camisa seja uma mensagem que a gente precise pensar hoje. Porque o mudar é ter um pouco mais de atenção ao voto, é ter um pouco mais de atenção em relação ao que nós queremos para a nossa vida. Você pode pensar, poxa, Eric, mas na minha cidade não tem bons candidatos, eu não encontro. Poxa, se organize então, encontre alguém para as próximas ou saia você mesmo. A gente tem que saber que o erário público, o cuidado que nós temos que ter é com a vida é o futuro, né, cara? Tem gente que nasceu com o dom de ser pessoa pública. Tem gente que nasceu com o dom de criticar quem é pessoa pública. Então, para fechar as minhas referências desse primeiro bloco aqui, antes de te devolver a bola, tem um jornalista americano que diz: se existe governo, eu sou oposição. Ele sempre fala isso. Ele não tem um lado A, nem um lado B, nem um lado C. Ele fala, tem governo? Independente de quem seja, eu sou oposição. O meu papel é criticar, é fiscalizar, é mostrar e tal. E esse deveria ser o nosso papel, diferente de termos aí ídolos políticos, né? Presidentes, governadores ou prefeitos, quem quer que seja. Nós temos que ter ali um papel de um colaborador que trabalha pela cidade ou pelo estado ou pela nação, e que nós temos o papel de cobrar. A gente pode até torcer por ele. Poxa, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Mas a gente não precisa entrar em briga defendendo, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é assinar esse cheque em branco e fiscalizar. É verdade. Você falou aí, ela lembra uma máxima do jornalismo crítico, que ele fala assim, o papel do jornalismo é criticar e denunciar. Todo o resto é publicidade. Acabou. Agora, eu acho... O pior que é verdade. Eu me incluo nessa aí, viu? Como publicitário. Agora, a gente cultua muito a democracia, mas o fato é que o exercício democrático, mais do que um direito, ele é também um dever e ele dá trabalho, né? Ao longo desses anos, eu já fui muitas vezes convidado, por exemplo, para associações empresariais, ou então conselhos de turismo de algum município. E o que eu noto é que no primeiro dia vai todo mundo empolgado, depois o pessoal para de ir, acha chato, não vai, não quer deliberar. O exercício democrático dá trabalho, não é? Mas existe uma coisa que é o seguinte, na medida que você não exerça ele, muita gente fala não gosta de política, mas é a pior das políticas, né? Que é deixar que outros decidam seu próprio destino, a sua revelia, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente simplesmente vota uma vez e esquece, não acompanha, não fiscaliza, não se informa. Você vai comprar um carro, você se informa da procedência, custo-benefício, etc. e tal, né? E muitas vezes isso não acontece na arena da democracia, na arena pública, né? Eric, você falou aqui de pandemia também, eu sei que você é muito ligado nessa coisa de tecnologia, de marketing digital, né? E você fala, inclusive, de cyberdemocracia também, né? Que é um conceito ainda pouco construído, né? Mas, assim, a gente vai ter uma eleição no meio de uma pandemia, né? E a gente vai levar 150 milhões de pessoas para as ruas no único dia, né? E hoje a gente faz quase tudo por celular. A gente pede pizza, arruma namorada, transfere dinheiro, né? Provoca revoluções. Será que um dia a gente vai conseguir votar e exercer democracia aqui no celular? O quão distante você acha disso? Ou isso também reflete esses abismos que o Brasil tem? Isso também é uma bolha? Alexandre, o seu raciocínio, a sua pergunta é muito pertinente e provocativa, né? Porque já que a gente faz tudo, inclusive agora dia 5 o Banco Central vai lançar o Pix, né? Que você pode fazer transferências aí pelo seu celular para qualquer banco, é a morte do TED, do DOC, e quem tiver Pix já transfere na hora, independente do banco, independente da hora, né? Inclusive, você pode transferir, sei lá, 4 da manhã, quero te passar R$10 aí, R$100, R$1.000, óbvio vai ter algumas limitações, até por segurança, mas esse é um caminho. Eu acredito que vai ser um pouco burocrático esse processo, Alexandre, porque o voto para o eleito, ele vale ouro, né? E não é tão seguro ainda, apesar de ser seguro,
ele ainda deixa brechas, que é uma espécie de fiscalização e garantia. Então, assim, apesar do voto ser secreto, naquela casinha que a gente entra ali para poder digitar hoje, né, o número, mas eu lembro de ir votar com a minha mãe, com o meu avô. Meu avô, inclusive, já foi candidato várias vezes aqui em Varginha, nunca ganhou, coitado, trabalhou, mas nunca ganhou. Já o meu avô em São João da Boa Vista foi eleito vereador uma vez. E eu tenho essa veia, acho que eleitoral, democrática, muito ativa, talvez pelos dois, assim. Mas eu me lembro de votar em papel, eu lembro de fazer xizinho, assim. Se não me engano, quando minha mãe votou, não, acho que aí já não era mais. O governador Azeredo, acho que já foi a primeira eleição já digital, né, na urna eletrônica. Mas veja, Alexandre, a urna já é eletrônica, o cadastro é biométrico, tudo caminha para isso, cara. Só que eu juro para você, eu ainda não consigo enxergar uma eleição acontecendo pelo celular, por exemplo, ou pelo computador. Eu não consigo imaginar. Eu acho que as instituições, elas são um pouco... Qual seria a melhor palavra para não denegrir nada? Um pouco tradicionalistas demais para aceitar isso. Porque apesar de ser biométrico, eu ainda não votei biométrico, assim. Ou votei, agora não me lembro se a última já era biométrico na minha sessão. Na minha sessão já era biométrico, mas eu tinha que assinar. E aí depois que eu assino, eu ainda ganho um papel. É muito louco, né, cara? É muito louco. Você vai lá, todo o processo digital, você bota sua digital, aí beleza, e agora? Agora você assina essa parte e leva uma carta. Entendeu? Então, tipo assim... Surreal. Mas o que acontece? Assim, é uma forma de garantia, eu imagino. Acho que o Estado preza por garantias, e é muito grande. O Brasil é muito grande, né, Alexandre? Assim, cara... 210 milhões de pessoas. Se eu vou falar de demografia com você, eu vou parecer um coroinha querendo ensinar o padre, o papa, mas 209 milhões de pessoas. Óbvio que nem todas elas votam, as que têm idade de votação não têm interesse em ir, mas ainda continua sendo um grande movimento. Claro. E só voltando numa parte que você falou que me chamou muita atenção, para escolher um carro, a gente pesquisa, a gente faz tudo, e esse carro é para nos servir individualmente, né? Você vai lá comprar um carro, você usou essa analogia, e para votar, o mais louco é o seguinte, para votar a gente vota de qualquer jeito, sem pesquisar, sem mergulhar. Estou falando da grande massa, assim, né? Inclusive a gente chama de massa de indecisos muitas vezes. Você como pesquisador deve usar esse termo também em alguns momentos. E aí você não pesquisa, você não quer saber de nada, vota meio que por impulso até em alguns momentos, mas depois quer cobrar interesses individuais. O que é maluco, cara, de pensar. E aí você quer pedir favor lá para o vereador, você quer pedir uma melhoria na porta da sua casa. Pois é, cara, é isso. Você não está errado, não. O falar da sociedade como um todo, de maneira horizontal, não é que ela seja utópica, mas ela sempre vai defender alguns interesses também. Então, vamos lá, meu vereador queimou um poste na minha rua. Eu posso acionar a Câmara ou posso acionar diretamente a Prefeitura e notificar, olha, porque não tem alguém olhando o dia todo, todas as lâmpadas que queimaram, né? Apesar de que hoje já existem sistemas de iluminação por LED que acionam caso haja alguma intempérie ali. Essas mesmas lâmpadas de LED podem emitir sinal Wi-Fi. É o futuro, né? Que nós estamos inclusive discutindo aqui. Mas... eu só quis concluir dizendo o seguinte, que eu não vejo a eleição acontecendo de uma maneira digital remota nesse papo, porque digital já né? Você termina ali, sai na hora o resultado, você já computa tudo junto, mas eu não vejo isso acontecendo ainda nos próximos 10 anos, posso estar sendo pessimista, não gosto de ser pessimista. E por outro lado, o exemplo do carro. As pessoas entram em fórum, entram no Reclame Aqui, entram no Facebook. Deixa eu ver o que eu acho do Honda Civic novo aqui, o que é, o que eu acho do Palio, sei lá qual carro vai comprar. E na hora de votar, que é o interesse social, o interesse de todos, e também seu, você não faz nada, não quer nem saber, cata um santinho na porta da sua sessão eleitoral, vai lá, digita o número e vai embora, ou anula, enfim. Então acho que essa analogia que você fez é muito boa. Comprar um carro, você pesquisa até a espessura do pneu, decidir o futuro da sua cidade, do seu estado, da nossa nação, vira esse relaxo, né? Se essa palavra encaixa. Eu vejo com muita frequência uma quantidade assombrosa de eleitores que decidem na véspera, decidem a caminho da urna, não é?
e com muita frequência, cargos proporcionais, sobretudo, né, vereador, senador, deputado, as pessoas meses depois já esqueceram. E tem uma razão para ela ter esquecido. É que não houve um esforço cognitivo na escolha. Por que é mais difícil você escolher, você esquecer o prefeito que você votou na eleição passada ou o presidente? Porque houve um esforço cognitivo. As pessoas, de modo geral, empreendem alguma energia para escolher o prefeito, alguma, né? Talvez não tanta quanto devido, para escolher o presidente. Alguns cargos elas não estão nem aí, decidem a caminho da urna, é por isso que esquecem, porque escolheu unidunité, né? Então é complicado isso. Falando em complicado... Não sei se você vai lembrar, mas na minha palestra, desculpa te cortar, Alexandre, mas você começa assim, né? Mas no TEDx... Não sei se você vai lembrar, mas no TEDx eu fiz essa provocação. Vamos fazer uma eleição rápida aqui. Fecha os olhos, levanta a mão para mim quem lembra em quem votou para vereador. Aí 2, 3, 4 levantaram. Levanta a mão quem lembra quem votou para deputado federal, estadual. Então, assim, as pessoas não lembram mesmo, é muito real isso. Não lembram, isso é muito real. Desculpa, te interrompi só para deixar essa... Não, mas é isso mesmo. Mas não lembra porque não se debruçou para pensar, para pesquisar, né? Então, não como se foi uma escolha envolveu. fortuita, aquilo que é fortuito, você esquece rápido. Uma coisa que a gente tem visto também nessa intersecção de tecnologia e eleição é que essa revolução da informação, ela provoca muitas consequências, né? Uma das promessas dessa revolução da informação é que a gente teria um mundo mais plural, com mais acesso à informação, a um catálogo de informação, a gente conheceria mais o mundo, as ideias, as pessoas. E, em tese, isso nos tornaria mais plural, a gente entenderia melhor a diversidade do mundo. De maneira paradoxal, o que a gente tem visto, por outro lado, é o acirramento do totalitarismo, a gente se fechando em bolhas, né? Tem uma coisa da inteligência artificial, que às vezes acho que é uma inteligência meio burra, ela acaba te dando cada vez mais do mesmo. Então, você está numa rede social, você curte um post amarelo, a rede social só vai te dar amarelo. Fala, opa, esse cara gosta de amarelo, acho que ele não gosta de vermelho. Daqui a pouco você acha que o mundo inteiro é uma tribo de amarelos, né? E sem perceber, a gente começa tempo já em bolhas, né? A gente começa a só ter contato com quem pensa igualzinho a gente, né? O que é exatamente o contrário dessa promessa idílica inicial de um mundo com mais pluralidade, em que a gente teria acesso a toda essa riqueza que forma uma sociedade. A gente até teve um documentário recente, que é o Dilema das Redes, que tangencia um pouco isso. O que você acha disso? Alexandre, na verdade, são poucas as pessoas que entenderam o que é a internet, na verdade, né? E eu me incluo em uma que está tentando entender também. Porque é muito natural e uma rede social, como é, por exemplo, a nossa rua, como é a nossa família, como é as pessoas que trabalham com a gente, elas tendem a ter opiniões que ou vão se assemelhar muito ou vão se assemelhar um pouco, mas dificilmente será totalmente oposta, né? A totalidade das pessoas assim. E a rede social, ela consegue maximizar esse sentimento e você ter a certeza de que todas as pessoas do mundo estão pensando aquilo que você está pensando também. Então, esse exemplo que você deu do amarelo é muito legal, porque existe ali um machine learning, né, que a gente chama, né, uma máquina aprendendo com a gente, é aquela anedota antiga. Será que eu estou vendo aqui, né, pela TV, tem uma TV aqui atrás de mim, o que eu estou vendo pela TV, será que tem alguém lá do outro lado me vendo também? Tem, agora pode responder com muita tranquilidade, tem, né, o próprio Netflix tá te vendo, sabe em qual momento aquela série te fisgou, sabe em qual momento você assiste mais, sabe em qual momento você tem mais gosto e porventura ali está numa cena de muita ação ou uma cena de violência e você porventura foi buscar outro filme de violência e falou, esse cara gosta de violência, então vamos apresentar para ele só, né? Então assim, essas tecnologias na verdade elas acabam tendo a capacidade de nos tornar mais crentes naquilo que a gente já crê. Isso é uma analogia interessante. Por quê? Porque eu paro de ver opiniões que são diversas e, mais do que isso, eu começo a ser totalmente manipulado. O Dilema das Redes deixa isso muito claro em algumas frases, né? Como aquela no início que ele diz, se você se não tem produto, né? Algo assim... Acho que é Sófocles, não vou me lembrar quem disse isso, pode ser que você se lembre Se você não está pagando pelo que você está consumindo, então o produto é você. Você é o produto.
Exatamente, você é o produto, perfeito. Mas o A gente Netflix pensa que vem coloca tudo isso de também de uma graça, maneira né? de graça. O Netflix coloca isso de uma maneira também um pouco até com Maniqueísta, eu interesses, acho. porque o Netflix também é uma curadoria de conteúdo, né? Então, depois que o Parasita ganhou o Oscar, muita gente foi pesquisar o cinema sul-coreano. Mas o Netflix É, não tinha nada da Coreia, por exemplo, até esses dias. sim. Então, vamos imaginar que, mas eu não conheço, o cinema coreano não é bom. Não, não é bom por quê? Não, porque não tem nada no Netflix deles. Não, mas espera aí, ali é uma curadoria, é alguém que fez um grupo de pessoas, uma tecnologia que fez uma curadoria e apresentou. Né? Não significa que seja tudo que existe no mundo, ou pior do que isso, né? Tudo de bom que existe no mundo. Mas tentando ir mais preciso na sua questão. A minha opinião a respeito da rede social é que a gente tem que entender um pouco mais sobre ela, visto que nós passamos a acreditar que aquilo é a totalidade, né? Que aquilo é o perfeito, que aquilo é o todo. E, de certa maneira, se eu vejo alguém gerando conteúdo, por exemplo, sobre, sei lá, beber água, eu vejo, e esse cara chama Sem Gás, é o nome dele, tá, Alexandre? E aí eu passo a acreditar que todas as pessoas viram também. E me sinto, falo, poxa, eu entendo muito de água. Mas eu não vou falar sobre água porque eu já tenho Sem Gás aqui, ele já fala muito sobre água. Só que se eu perguntar para você, Alexandre, que está numa esfera até geográfica nesse momento distante de mim, e aí talvez você nunca ouviu falar do Sem Gás. Hoje mesmo a gente estava discutindo na agência aqui, e a gente estava falando do Murilo Gun, é um cara que eu gosto muito, inclusive, fala muito sobre Tem uns vídeos criatividade e com tal. ele no canal aí, já, cara super bacana, fala de criatividade, ele é ótimo. Hein? É, muito legal, cara. Eu gosto muito dele, fiz um curso dele já fui numa palestra dele também presencial, muito bacana. E aí, se eu chegar, por exemplo, para minha mãe, que gosta de criatividade, que não sei o que, talvez ela não conheça, porque ela está em outra esfera. E aí eu paro e penso, falo assim, poxa, será que o Murilo Gun já falou tudo que existe sobre criatividade no mundo? Não falou, tenho certeza. Será que todo mundo, só no Brasil, vai? Será que todo mundo que gosta de criatividade conhece o Murilo Gun? Pode ter certeza que não. Será que o Murilo Gun, ele deu todos os insights possíveis no mundo sobre criatividade? Não. Então, isso significa que você, né, tá nos assistindo agora aí porventura e tem o interesse em falar sobre o assunto X, que você tem habilidade, fale. A internet, ela tem a capacidade de cada vez mais entregar conteúdo para as pessoas e não se limitar a uma fonte só. Então, não é à toa que memes surgem todos os dias. Eu brinco, sempre que vou dar esse exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Para Nossa Alegria, né? Você lembra aquele menino? Para Nossa Alegria! Cara, aquele menino foi um fenômeno, e aí dali uma semana, 2, 3, um mês, acabou. Cadê o Para Nossa Alegria? Verdade. Já sumiu, fez 2, 3 campanhas ali. A internet é Caneta isso. azul. Então, Cadê cadê o Caneta Azul, azul? velho? Caneta Cadê esse azul! cara? Azul caneta! Se lembra? Sumiu, né? Entendeu? Claro, e assim, Alexandre, hoje, se você pegar uma galerinha, por exemplo, que tá, as pessoas vão até se lembrar, nossa, é verdade, mas cadê ele? É lógico, porque um meme, né, nesse caso, quando ele foi criado, ele é uma mega onda, assim, ó. Só que ele não é uma tendência. Ele, da mesma intensidade que ele subiu, ele vai descer e vai desaparecer. É muito difícil você conseguir vir com outro É meme. Eu verdade. lembro que na época do meu estudo no mestrado, me sugeriram uma menininha, que é aquela menininha que falava assim, tô nem aí. Numa laje assim da casa dela, e aí alguém fala assim pra ela, sai daí, Maria, tá chovendo, vai cair um raio no você. Ela fala, tô nem aí. Cara, o meme virou Viralizou, né? funk, o que você pode imaginar, viralizou. E aí eu peguei, achei essa menina no Instagram, Alexandre, e comecei até a seguir ela. Todos os dias ela tentava emplacar alguma coisa. Ela tentava outro viral, né? Mas não dá, não Sim. é assim, cara. E é Não é assim, imponderável, né, você Eric? É um vai... negócio assim que você não consegue decodificar claramente, assim. Tem umas coisas que Não. você fala out of the blue, assim, você fala, Tem da onde uma... veio isso? tem uma empresa inglesa chama The Viral Factory.
né? Tipo, a fábrica de virais. De E ela virais. já conseguiu emplacar, ela já conseguiu emplacar alguns mesmo. Tem um dos primeiros, cara, que era de uma TV da Samsung, se não me engano. E aí eles fazem umas ovelhas assim iluminadas. Aí o cara ele tem que pastorear essas ovelhas. Aí ele consegue colocar uma lâmpada nelas e faz elas jogarem, tipo aquele primeiro game, assim, que era como se fosse um ping-pongzinho, assim, de... Tinha que defender uma bolinha. Ele faz aquilo com as ovelhas, e aí viralizou na época no YouTube, assim, tipo 2005, 2004 no YouTube, sei lá, não lembro o ano exato. Cara, emplacou, dali 2, 3 anos emplacou, dali 2, 3 anos emplacou. Mas beleza, como é que você sustenta uma empresa de virais? Porque o viral, ele é muito aleatório, cara. Azul Caneta, Alexandre, me explica qual é a moral disso, cara. Talvez seja a qualidade melódica, né? Não tem. A qualidade melódica da letra. Não tem. É o mínimo nesse caso, né? A qualidade melódica é péssima. A fábrica de virais, que deve estar recebendo grana pra caramba, emplaca um viral a cada 3 anos. Eu acho que eles já até fecharam, Alexandre, pra te falar a verdade. Legal. Eric, para fechar o nosso papo aqui, você que está sempre acompanhando as tendências, o que você vê de... A gente está há um mês de uma eleição, né? Há pouco mais de um mês de uma eleição. O quanto mudou o eleitor brasileiro? O que será diferente nessa eleição? O que mudou aí na cabeça do eleitor brasileiro? Esse eleitor em transição, o que você vê de diferente? As últimas eleições no Brasil foram um bocado... 2018 foi muito marcante, né? 2016 também. A gente teve um episódio marcante, que eu acho que é um ponto de ruptura, que são as manifestações de junho de 2013. Aquilo é meio que um terremoto ali que vem pra rua, né? Vem pra rua. Muita rua, vem gente indo pra... E com uma pauta, não é com uma pauta uniforme, uma pauta caleidoscópica. Pessoas defendendo as coisas mais díspares do mundo, né? Mas foram pra rua, né? E a gente vê eleições complicadíssimas, né? Um eleitor realmente em mutação. O que você enxerga para 2020? Alexandre, essa mutação, ela também não tem muitas coordenadas, né? Não tem tendências. A própria eleição de 2018, que você mencionou, e assim, sem dizer nada a respeito de candidato A ou B, sem partidarismo algum, mas a campanha do Jair Bolsonaro pegou todos os livros de marketing eleitoral e rasgou na essência. Tudo que ele fez foi exatamente o oposto de que qualquer estrategista sugeriria, assim, desde que eu trabalho com eleições há 10 anos. Minha primeira eleição foi em 2010, de um deputado federal, e, poxa, o que ele fez foi completamente diferente, assim. Então, a tendência eleitoral, ela vai mudar desde a base. Primeiro pelo financiamento, né? O financiamento já não é mais o mesmo. As grandes cidades ainda recebem fundo partidário, fundo eleitoral, mas as cidades de pequeno e médio porte, que são a grande, imensa maioria do país, não recebem. Muitos, inclusive, dizem que o fundo partidário eleitoral é uma das maiores fontes de corrupção que existem, pelo fato desse dinheiro desaparecer de uma maneira muito fácil. Então, a eleição ela vai se pautar pela criatividade e muitas das vezes eu acredito muito na força esse ano da internet. Nós mesmos aqui estamos fazendo a nossa rádio, vai ser live, nós vamos levar ela para a internet, um programa de rádio que era esquecido por muitos candidatos, é ainda esquecido por muitos candidatos, nós estamos levando para a internet. A gente tem total certeza que a internet vai ser um grande... Podcast pode ser uma ideia também, Alexandre, que é interessante. Eu faço parte de 2 podcasts, assim, gosto muito, mas ainda é uma caixinha fechada que tem muita gente que nunca abriu, nem sabe como funciona, o que mas é algo a se pensar. Se transformar um programa de rádio num podcast é 1 minuto, ele se torna um podcast, criou o canal, subiu, acabou, então é muito fácil. Mas o eleitor em si, Alexandre, eu acho que ele ainda está muito espectador. De novo, né, indo para o lado das referências, aí eu consigo não me lembrar do autor, mas na hora que a gente terminar a live eu vou lembrar, né, que já não vai servir para mais nada, mas Bernard Manin, lembrei, Bernard Manin é um francês que dizia que nós vivemos alguns tipos de democracia, e a que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que seja a democracia de público. O que é a democracia de público, Alexandre? Nesse caso, Manin imaginava um teatro e ali na frente o candidato.
Na plateia, os eleitores. E o candidato, ele ia se balizando de acordo com a reação dos eleitores. Portanto, ele tomava decisões, fazia discursos de acordo com a reação do público, né? Por isso ele chamou de democracia de público. Como é que a gente tem essa reação hoje? O Facebook pelas curtidas, ou visualizações, ou impressões, ou, né, a capacidade de alcance que ela tem. O Instagram, mesma coisa pelos likes. As lives pelos likes que vão acontecendo ali ao vivo. Então, isso é, de uma certa forma, a democracia de público 4.0, na qual a gente toma decisões baseada no que o público está dizendo. Então, você tem condições de fazer isso e exemplos em outra esfera, igual, por exemplo, eu vivo em Varginha, né? E aqui em Minas Gerais, o Atlético, né? O Galo é muito forte, apesar de eu ser palmeirense, mas o Galo é muito forte. E o Galo estava por pouco aí para contratar um jogador chamado Thiago Neves, que foi um cara que deu um problemão no Cruzeiro, que é o seu arquirrival. Rapaz, a contratação ela foi desfeita com um contrato assinado já em função de pressão da torcida nas redes sociais. Não foi na rua, não. Nas redes sociais do clube, do jogador, do empresário, do presidente, Olha que loucura, Alexandre. E eles desistiram da contratação. Então, assim, é um exemplo que eu estou te dando aqui da democracia de público 4.0 numa escala esportiva, né, no caso do futebol. Mas vamos trazer isso para a realidade da eleição. Nós, eleitores, vamos estar assistindo esse negócio acontecer e emitindo insights, emitindo inputs, né? Nesse caso, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, só que não com essa clareza, né? Não sei se você não deveria fazer, você é um bandido, tira isso da educação, leva para a saúde, a pandemia, não sei o quê. Então, vão se sair melhor, né? Aqueles estrategistas de campanha que souberem fazer a leitura correta do que as pessoas estão reagindo em redes sociais. Rua, a gente amava fazer caminhada, campanha municipal tem muita caminhada por bairros. Não vai ter. Não vai ter. Para você ter ideia, não é mais permitido fazer carro de som. A única permissão de carro de som é se o candidato estiver junto. Um exemplo, um candidato, por exemplo, o candidato que nós trabalhamos na cidade de Varginha, ele é o atual prefeito. Imagina ele deixando o gabinete que ele está trabalhando lá para ficar numa caminhonete andando na cidade. Pô, vai jogar ovo, tomate, né, chinelo na cara dele. Não funciona, não é assim, cara, não é assim. Então, a legislação ela traz caminhos, mas em alguns momentos, Alexandre, a cidadania, mas a democracia pura e simples, a voz do povo, ela sobrepõe a legislação, então não faria sentido isso acontecer. Agora, acho que para fechar, que agora que eu entendi o nome do programa, né? De 7 não passa. Aí de 7 não passa a resposta do convidado, né? Não pode passar de 7, porque de 7 nós já passamos. É tipo Fidel Castro, de 7 horas não passa. De 7 horas, o discurso 7 horas, em pé, no sol, na praça. Horas. Praça da Revolução. Falar disso, né, Eric? É verdade, é verdade. Mas, Alexandre, tentando resumir assim a resposta, eu acredito muito que o eleitor 2020, ele tá mais atento, sim, ele tá mais crítico, inclusive, e devido ao acesso que ele tem à informação, através das redes sociais, principalmente, as candidaturas é que tem que se adaptar. Então, acho que para quem está nos assistindo, que tem interesse por essa área, vale a pena entender um pouco mais sobre isso, mas como você começou a nossa conversa, olhando para trás, dá uma olhada em Bernard Manin, entende o que é democracia de público, é muito simples, tem parágrafos muito curtos sobre isso, e traduz para a realidade, ao invés de interpretar esse teatro, interprete as redes sociais. Você vai entender que a reação das pessoas vai direcionar a tomada de decisão de uma campanha. Então, acho que é uma digitalização, aliás, é a democratização da democracia, olha que louco, só que através das redes sociais. Então, acho que é um bom momento para a gente discutir isso, cara. Maravilha. Talvez seja o prenúncio aí da cyberdemocracia que a gente vem falando. Eric, adorei o bate-papo, por mim eu ficava falando aí mais 7 horas com você, mas infelizmente nosso tempo que não tem, a gente já extrapolou. Ia ficar igual o Fidel mesmo. Bate-papo lá, Fidel aqui. Obrigado pela sua contribuição. Gostaria de agradecer a você que nos prestigia.
Espero que você tenha gostado. Obrigado pela participação, Eric, tá legal? Se quiser, quem quiser conhecer seu trabalho aí, te segue. Como é que te acha aí no Insta? Como é que faz? Alexandre, o meu Instagram é muito fácil, cara. Muito, muito fácil mesmo. O meu Instagram é @segue_o_eric. É muito fácil. O que você tem que fazer no Instagram? Segue o Eric. Aí tem um underlinezinho ali entre o segue e o Eric, mas é muito fácil. E eu vou deixar também o Instagram nosso aqui da agência, que é @tupan_comunicação. Fica tupa_comunicação. E aí a gente se conecta por aí e se vê e se fala, enfim, o que precisar. Maravilha, maravilha, Eric. Obrigado pela participação e sucesso aí em todos os seus projetos, tá legal? E eu espero que você tenha gostado do Cyberpapo, desse programa massa de hoje. E não se esqueça, em 15 de novembro, vote consciente, vote com inteligência. Eu espero que você continue elegendo o nosso programa. Um programa massa e que de 7, toda hora passa.